bem-vindos. Estamos em mais um episódio do nosso podcast No Meio do Mundo. Como sempre, aqui nos encontramos com alguém que acedeu ao nosso convite para vir partilhar um bocadinho da sua história pessoal, do seu percurso profissional e também, porque é disso que trata este podcast, do seu caminho espiritual e da sua pertença a uma comunidade cristã e a sua vivência da espiritualidade. Hoje temos connosco o Nuno Teixeira. Muito boa tarde. Bem-vindo, Nuno, um homem de 51 anos, casado com a Patrícia, pai de 3 filhos, o Tiago, o Gustavo e o Manel, formado em Economia, trabalhar na Universidade de Évora e há muitos anos em Évora. Correto. Correto? Correto. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Mas, apesar de estares em Évora há muitos anos, nasceste longe. Nasci muito longe. Começamos por aí. Onde é que nasceste e como é que vens parar a Évora? No outro hemisfério. Nasci em Moçambique em 1974. Mais precisamente em 13 de março de 74. Nasci fruto de um pai que é português e de uma mãe que era moçambicana. Conheceram-se em Moçambique. Uhum. E por lá casaram e por lá nasci, em Lourenço Marques, mais precisamente. Uhum. Em 74. Mais tarde, em 76, nasceu a minha irmã, mais nova. Portanto, estamos em março de 74, um mês e picos antes do 25 de Abril. Verdade. E a seguir vem o 75, o verão quente, a descolonização, enfim, todo esse processo Um borbulhão. que vos afetou inevitavelmente. Como é que foi esse processo? Obviamente que eu... Tu já não tens memória não tenho direta, memória, mas exatamente. com certeza a tua família te foi contando. Exatamente. Em 77, mais ou menos 77, há um episódio que acontece nas ruas de Lourenço Marques. Está muito turbilhão e na altura penso que quem era branco não era muito bem visto e estava-se a viver uma situação muito tensa e os meus pais contaram que o carro deles foi parado no meio da avenida de Lourenço Marques, e apontaram uma arma. Apontaram uma arma ao meu pai, pedindo documentos e a dizer que não devia estar ali. Uma situação que eu no banco de trás estava a assistir, e foi uma situação que os meus pais disseram: bem, não há condições nenhumas de continuarmos e, portanto, temos de sair daqui. E pronto, e decidiram, e nesse mesmo ano arranjaram forma de vir a Portugal. O meu pai tem as suas origens na Beira Baixa, perto do Fundão, e portanto foi para aí que viemos para nos estabilizarmos. E também tinha família em Lisboa, portanto andamos um bocado de um lado e do outro, e estabilizámos em Portel. Curioso. Portel, a 40 km aqui de Évora. Aqui perto. Há que dizer, os teus pais, os dois eram funcionários públicos. Exato. Portanto, em Moçambique. E ao vir, conseguem também integrar-se na função pública em Portugal. Conseguiram. E não sei se, no caso do meu pai, acho que foi mais fácil. No caso da minha mãe, eu penso que não foi logo, mas passado um ano acho que sim, e a minha mãe ficou colocada na Malagueira, no Ministério da Agricultura, aqui em Évora. E o teu pai em Portel, ligado à educação. Exatamente, ligado à educação. Uhum. E pronto, e ali fiz a minha primária até mais ou menos ao 3º ano, e aos meus 8 anos, à altura em que o meu pai, entretanto, concorre para um desafio profissional em Santarém e ocupa esse lugar, e a família volta a movimentar-se outra vez de Portel. Portanto, após uma passagem breve pelo Alentejo, parar a Santarém, onde ficou uns anos, não é? Exatamente. Vou ficar parte da minha infância e toda a adolescência até à universidade. Até concorrer para a universidade. E os teus pais ficam em Santarém? Em Santarém, estabilizados em Santarém. Fixam-se em Santarém. Entretanto, tens uma irmã mais nova. Minha irmã mais nova. Já nasceu cá? Não, ainda nasceu lá. Nasceu lá também. Ainda nasceu lá e veio com meses, exatamente, para Portugal.
E pronto, andamos sempre juntos. Nós 4 andamos sempre sem poise. Confesso que essa minha infância foi uma infância muito sui generis, e que para mim terá marcado um bocado até a maneira de desenraizamento. Nós saímos, eu sei, com 2 anos, Moçambique, estou na Beira Baixa, e em Lisboa, e depois estabilizo em Portel, quando já tenho um grupo de amigos. Começas a criar alguma rede. Estou no terceiro ano, que ainda não acabou o ciclo, os nossos amigos já estão a formar, saio a meio do ciclo. Começar de novo. Começar de novo, 4º ano em Santarém, começar tudo de novo. E foi um processo que não foi nada fácil. Por um lado, não foi fácil, por outro lado, não me criou, se calhar com o meu feitio, também não me criou anticorpos nenhuns, obviamente, obrigou-me a ter que sempre ser uma pessoa muito relacional para conseguir ajustar-me para compensar esses desenraizamentos. Exatamente, a cada cenário. Exatamente. A lidar com cada um dos cenários. E pronto. Para ti, obviamente, Moçambique, enfim, é uma terra distante onde te dizem que nasceste, mas saí de lá com 2 anos, portanto não tens memória, não tens memória nenhuma, e portanto todas as tuas memórias são já aqui em Portugal, mas com certeza que para os teus pais, claro, todo este processo de reajustamento deve ter marcado as suas vidas e a vossa vida enquanto família. Naturalmente integraram-se, começaram a trabalhar e as coisas foram acontecendo, mas da tua experiência e enfim, das conversas de família, que memórias guardas um bocadinho deste lado dos teus pais? Como é que eles viveram isto? Suponho que tenha sido difícil, porque é inevitavelmente difícil, não é? Mas, não sei, como é que memórias de família guardas de todo este processo, de todo este caminho? Eu penso que terá sido mais difícil para a minha mãe. Porque a minha mãe claro, o teu pai tem cá a família tem cá a família e voltou para o país de origem. Exato. As minhas férias, os meus natais são todos passados com os meus avós paternos. Numa aldeia chamada Orca, perto do Fundão, e é para lá que vamos sempre. Nunca tenho ninguém da minha família da parte da minha mãe. A minha avó visita-nos em 82 uma vez, ainda estava em Portel, e a minha prima, uma das minhas primas, visita-nos em Santarém em 95. Portanto, eu não tenho mais nenhuma relação. Obviamente vou conhecendo amigos da minha mãe que vieram também para Portugal e que são família afastada. E que estão por cá também. Exatamente, em África acontece muito, as famílias são muito mais alargadas, é tia, mas eu tia em 4º grau, mas é tia, e portanto vamos ver a tia ali em Lisboa, a tia Ângela, e pronto, e isso é que também dá conforto à minha mãe, que eu penso que terá sofrido mais, e portanto ela sim, eu nunca mais regressei, mas ela sim, já foi lá 2 e 3 vezes. Foi e voltou, e pronto. E foram sempre experiências marcantes. Ela nunca vem muito igual, vem sempre entre tensões e saudades. É sempre essa. É uma gestão difícil. É uma gestão difícil. Mas pronto, para mim, quem não sabe é como quem não vê. Portanto, para ti essa questão já não se coloca, porque para todos os efeitos, todas as tuas memórias já são construídas cá. Isso é engraçado, porque as pessoas que me veem, provavelmente eu tenho a pele negra, né? E pensam sempre que eu tenho algum, sei lá, algum, como é que é dizer, algum, aquelas ideias de ser africano, que sabe dançar, que sabes falar, que tens mais jeito para os clichês, é isso. Conceituosos. Esses clichês que eu não consigo. E afinal não danças, que desilusão.
Desilusão. por acaso até danço, mas se calhar não consigo tudo que, o que as pessoas pensam que os africanos conseguem fazer aquilo tudo e mais alguma coisa. Esses preconceitos a ter um lado é engraçado. É engraçado, Tem não. outro que não é engraçado, mas há um lado que é Sim, sim, claro. de tão pateta é engraçado. É claro, é claro. Voltas a Évora. Sim, Voltas a Évora, quer dizer, a Évora não voltas. Vens, porque tinhas estado em Portel, não é bem a mesma coisa. Mas vens para a Évora porque entras na universidade. é Eh, curioso que eu não queria vir para Évora. Eu pensava que eu concorri à primeira opção, que era vir para Lisboa, e pensei que conseguia, e na altura recordo-me que subiu muito as médias subiram, naquele ano subiram muito, Tu e entras eu, para a universidade em 91, e dois, 92. em 92, sim. E eu pensava que ia entrar em Lisboa, confiante que a minha primeira opção era garantida e nem liga às outras. E afinal, Eu vou pôr. Curiosamente, pus quase ao calhas. Eu tenho que preencher. tu querias, era Lisboa, o resto era um E o bocadinho resto eram diferente. brincadeiras. E quando eu vejo Évora, que é Évora? Devo ter colocado e, portanto, vamos para Évora. Pronto. Vais para Évora estudar Economia. Venho para Évora. Porque era uma opção clara para ti? A O opção pelo curso, curso, sim, economia em portanto, era a todas as tua linhas. única opção. Era, Economia em Lisboa. Era o que querias. era. Não, no 10º ano nós podemos escolher as áreas temáticas e disciplinares que gostamos mais e naquele caso eu escolhi economia e lembro-me que no 11º, o professor de economia dizia: tu tens mesmo jeito para isto, segue. E eu, pronto, achei que sim, e até porque a parte que eu gosto da economia é muito a filosofia económica, porque é que as coisas se acontecem daquela maneira, porque é que a escolha do consumidor é daquela e não é. E portanto a ideia, há muitas vezes aquela ideia, vais para a economia ou gestão, é tudo a mesma coisa, não é. A parte da Não é contabilidade bem. contabilidade é mais instrumental, é importante, obviamente, mas eu gostava muito de perceber porque é que a questão da psicologia que está por trás, e isso acho que a economia é uma área em que essas temáticas eram melhor estudadas e portanto foi por Uhum. isso. Foi consciente. Vens estudar Economia, um bocadinho a contragosto para a Évora, mas cá vieste Exato, parar. exato. Cá vieste parar, fazes o curso na altura ainda 5 anos, ainda não havia Bolonha, não é verdade? Exato. Não. Eu sou o primeiro curso de 4 anos. Já tinham Bolonha, começado Bolonha, a mudar as coisas. Bolonha, que acontece em 2006. Pois é, muito mais É tarde. muito mais tarde. Ali foi uma reestruturação do curso. Ok. Houve uma Ok, reestruturação ok. e o curso de 5 E passou para portanto, sim, 4. passou E para eu 4. fui uma experiência, tive nessa Foste experiência cobaia cobaia. dessa experiência. Exatamente. Fazes a universidade, terminas o curso e praticamente logo a seguir, acho que houve aí pelo meio uma experiência fora, Hum? mas ficas a trabalhar na própria universidade, não é? Fico, exatamente. A fazer o quê? Eu, tra- eu, O que é que um economista foi fazer para a universidade? Pronto. As universidades, que são instituições de ensino superior, têm uma dimensão que é a parte da administração, e a parte da administração que lida com tudo, que é a gestão dos recursos daquela entidade. E, portanto, eles precisam de gestores e economistas para as questões do orçamento, das Claro. finanças, dos planeamentos, precisam de sociólogos também para estudos de qualidade e de apoio a outros projetos de investigação, precisam de engenheiros para questões dos serviços técnicos, arquitetos para questões de projetos de arquitetura e, portanto, eu integro logo em 97, eu integro uma unidade que na altura era chamada Assessoria de Planeamento, em que dá apoio à reitoria em todos os estudos, projetos e outros trabalhos que a reitoria precisa para desenvolver a atividade regular. Exatamente. Em 97. E estou até mais ou menos 2000. Em 2000 sou colocado nos serviços administrativos que tratam da gestão dos recursos financeiros, basicamente, e de recursos humanos. E, portanto, é aí que eu sou colocado e vou estar aí
Uns António. anos. Uns Uns anos. anos. Até que, curiosamente, há aí um episódio que sei que foi interessante, que te levou a que estejas onde estás hoje, que é na universidade, mas na escola de enfermagem. Não é? Mas Exato. pelo meio, tu tiveste aí uma fantasia de já estou cansado disto, quero outra coisa. Claro. Ah, Nós... Conta lá esse episódio porque acho que é engraçado. Até a nível daquilo que tu chamaste o teu processo de discernimento. É verdade. Mas para contar isso é preciso contextualizar. Eu, em 2002, caso-me Com a Patrícia. com a Patrícia. Como é que a Patrícia aparece na tua vida já agora? Depois já lá vamos ao resto. Claro, claro. Mas pronto. Porque ela teve aí um papel. Tem- Portanto, não se percebe o resto se não começarmos por aí. Exato, exato. Pronto, eu efetivamente, quando eu entro na universidade em 92, eu entro também no grupo da pastoral universitária, que era um grupo Já agora, para quem cristão. nos ouve, o que é isso? A pastoral universitária. Pastoral universitária. Pastoral universitária é um grupo de jovens, é um grupo de jovens cristãos que é no fundo superintendido pela diocese e que no fundo tenta que os jovens cristãos universitários discutam temas da sociedade e dos dilemas que a sociedade possa ter e que possa discuti-los e que possa também poder depois influenciar nas decisões que se possam tomar. Portanto, os estudantes universitários possam, enfim, viver e expressar também a sua componente espiritual e de fé enquanto estudantes universitários. Exatamente, foi uma experiência muito forte e muito importante. Na altura eram dois padres que era o Padre Belo e o Padre José Moraes Paulo, que estavam a gerir e a liderar esse grupo. Foi muito importante na discussão de temas que são temas de sempre da Igreja, como a relação entre fé e ciência, a relação economia e religião e outros temas que nos passam um bocado à parte, e acho que foram tempos muito interessantes. E pronto, já é no período pós-universitário em que eu continuo a trabalhar na universidade e por isso continuas também ligado à a pastoral pastoral universitária, a tocar nas associações, nas associações que são criadas para dar apoio às atividades da pastoral universitária, nomeadamente no nosso caso foi a Associação para a Sapiência e também outras iniciativas paralelas. Este grupo pastoral universitária, que chegou a ter 50 elementos, recebia não só pessoal da universidade, como também outras pessoas que iam juntar-se a nós, que tinham base cristã e que também se queriam associar a projetos, e é nesse contexto que a Patrícia entra também na pastoral universitária e lá nos conhecemos e desenvolve ela que tinha estudado em Beja, não é? em Beja, um curso. E que, portanto, quando vem para aqui já está a começar a trabalhar. Sim, ela está a dar aulas, exatamente, está a dar aulas e pronto. E como a pastoral universitária não só agregava estudantes, como pessoal universitário já, e também que já tivesse acabado e também graduado, acolheu todas as pessoas que quisessem juntar-se e ter projetos. E na altura havia muitos desafios e houve desafios muito interessantes que se foram feitos e fomos à França, fomos aos Açores, em projetos de voluntariado, depois os projetos envolviam questões artísticas, de ateliês artísticos, ateliês de formação, e foi muito interessante. E, pronto, e casámos em 2002 e eu, paralelamente, estou na universidade de ano 2000 ao ano 2008, paralelamente eu estou nos serviços administrativos e financeiros. E pronto, e é nesse período de 2000 a 2008, mais ou menos em 2005, 2006, em que eu acredito que, como muitas pessoas, muitos casais sentem, ou muitos cônjuges podem sentir, começamos a pensar que está a chegar um período da nossa vida em que nós temos que decidir se vamos crescer profissionalmente ou não vamos, e portanto essas questões
essa questão foi-me colocada de uma forma muito assintosa, e então eu na altura comecei em casa, já com um filho, tinha já o Tiago, nasceu em 2004, e portanto, e o Gustavo, que estava a nascer em 2006, portanto é mais ou menos quando o Gustavo bebê, começa a sentir que precisava de crescer profissionalmente, e começa a dizer muitas vezes lá em casa, eu tenho que procurar outras Tenho que coisas, experimentar tenho que outra experimentar outra coisa. E a Patrícia, que é assim um espírito muito aberto, experimenta. Vai lá, Nuno, vai lá. Vai, tenta e concorre e vê o que consegues, e pelo menos não te sintas angustiado, nem deixes isso insuflar. Portanto, eu concorri por muitas coisas, e curiosamente, num dos concursos que foi para a parte da auditoria, fiquei, ou seja, o processo decorreu normalmente, faço os testes escritos, depois sou chamado para as partes, A entrevista. para a entrevista. A entrevista já começa, já as coisas começam lá em casa, já, bom, vamos a ver o que é que isso acontece. A entrevista decorre, e depois recebo a carta, passado um tempo, e verifico na carta que fiquei colocado na primeira posição. Portanto, tinha 10 dias para decidir. Portanto, se quisesses, tinhas a tua oportunidade. Exatamente. Após Claro, muitos falta anos, dizer, que acho que ainda não te referiste, que a oportunidade era em Lisboa. era em Lisboa. Era em Lisboa a sede, com garantia muito forte de que a natureza do trabalho ia obrigar a estar muitos fins de semana fora de Lisboa, pelo país, continente, ilhas, porque os trabalhos de auditoria muitas vezes obrigam em que as equipas vão, que se desloquem e estejam temporadas nas instituições. E pronto, e aí começamos a discutir, e minha esposa é uma pessoa muito pragmática, e de uma forma muito séria. Depois, obviamente, sentámos a conversar, a fazer uma coisa que nós, nas equipas Nossa Senhora, a quem pertencemos, que se chama um dever de se sentar. Já lá iremos também para explicar. Exatamente. E então dialogámos abertamente, a expor basicamente os prós e contras de uma decisão desta opção, e sobretudo com uma vista a longo prazo. No curto prazo, a emoção, a vontade pode ser mas nós temos de ser capazes de projetar a decisão ao futuro, a médio e longo prazo, para perceber o impacto que isso terá, não só na vida pessoal, mas familiar. E na altura, entre algumas das variáveis que foram colocadas, a Patrícia diz muito bem, que é, vamos a ver, nós temos 2 filhos pequenos, um que não começou a andar, e embora o trabalho seja em Lisboa, e tu pretendas ir todos os dias e vir, que há muita gente que faz isso, não é muito fácil. Começas a fazer isso no primeiro dia, na primeira semana, na segunda semana também, na terceira já começas só a ouvir a meio da semana, no final do mês vens só aos fins de semana, e se calhar no mês seguinte já começas, nem aos fins de semana vens, e isso a prazo vais começar a perder momentos importantes de crescimento dos teus filhos, a festinha de final, o aniversário que cai à terça-feira, a primeira palavra, o miúdo começou, que deu os primeiros passos, e tu tens que perceber que, se mesmo perdendo esses momentos, se é uma decisão que continua a ter força na tua vida. Pronto, e obviamente não tirando que, embora as relações que sejam muito fortes, as relações entre casal sejam muito fortes, é preciso nutrir essa relação, e essa relação não pode ser muito tentada, e de facto a distância é um preditor muito forte do afastamento. E portanto, e isso começámos a discernir sobre isso, e eu confesso que tive
que me retirar para rezar. Eu tive que me retirar para rezar e para decidir efetivamente se era aquela opção e confesso que foi um dos momentos da minha vida que eu partilho também, às vezes em grupos, que senti que Deus me ajudou a escolher a família. E foi uma decisão de família. Eu digo que é uma decisão estrutural porque eu sei que a partir desse momento eu nunca mais coloquei na mesa a questão de querer crescer profissionalmente, a todo preço, a todo custo. E portanto não se trata apenas de determinado momento perante dificuldades previsíveis desistir de uma escolha. Isso. Trata-se, isso sim, de perante escolhas a fazer aquela que entendes que é melhor para ti e para a tua família, não é? Mas tem de ser uma escolha que é feita também em paz contigo, porque não podes ficar sempre a pensar, se calhar devia ter ido. Claro. Portanto, implica chegar a um momento em que diz, ok, eu escolho e estou em paz com esta escolha. É o que eu quero. Porque senão fica sempre lá um bocadinho aquela coisa de... E isso também ensina muito de que a paz conquista, isto agora pode ser polémico, conquista-se com a guerra interior. Há uma guerra, há uma tensão e a paz tem que ser uma escolha. Tem que ser uma escolha, não tem que ser uma coisa. Olha, por sorte, olha, tudo se resolveu. Eu não fui envolvido na decisão e olha, calhou. Não, tem que haver um processo de crescimento do qual essa tensão faz inevitavelmente parte. Sim. E foi realmente muito. A maior hora pode-me dizer: acabou. Não. Nunca acaba. Nós volta e meia sonhamos. Mal seria se não fizéssemos. Exatamente. E vocês dizem, e se... Mas pronto, temos que revisitar o contexto, as decisões. E a fundamentação da decisão. A fundamentação, exatamente. Nós estamos sempre a crescer. Curiosamente, depois as coisas acontecem. E tu que estavas um bocadinho com essa sensação de preciso de uma mudança profissional na minha vida, tentaste, afinal, por causa, em nome da família e, enfim, de uma série de outras variáveis, acabaste por tomar uma decisão, fazer uma escolha e ficar onde estavas, mas depois a vida continua. É verdade. E afinal... É verdade. E neste caso, eu que já estava cansado no sítio onde estava, sentia que não estava a crescer, eu atribuo sempre. Meu Deus nem deixou esperar um mês. Passado um mês, dentro da universidade, lançar-me um desafio quase empurrar, não tenho escolha nenhuma, que a partir de determinada data eu ia sair do sítio onde estava e ia ser colocado na escola de enfermagem, que era uma escola recentemente integrada na universidade e, portanto, ainda um bocado desconhecida dentro do meio e, portanto, é ir lá para fora, cá dentro, como se dizia, e eu, na altura, também saltei de uma forma ansiosa, porque é um desafio novo, mas percebi-me pouco tempo depois que era uma nova janela que se estava a abrir e foi muito importante e foi muito interessante porque fui muito bem acolhido, foi uma integração que correu bem. Eu gosto, quando era criança tinha aquelas ideias e lembro de escrever lá no meu quarto: eu quando for grande quero ser uma pessoa interessada e muito interessante. E eu dizia, pá, isto e eu hoje digo que isso é muito ambicioso e é muito radical e não penso que isso é uma coisa fácil. Consciência, como a maioria dos miúdos escreve simplesmente: eu quero ser bombeiro.
Não quer ser professor. Também, é verdade. Não. Nuno quer ser interessado e interessante. Exatamente. E quando. Como até a minha formação espiritual me ajuda também a racionalizar esse tipo de coisas, que é. Eu quando estou nas coisas, eu tenho que ser uma parte positiva. Eu sou uma parte positiva. Um, assim como nós gostamos muitas vezes de estar em grupos, está lá no grupo, lá o Padre Manel vai ser bom, vai ser muito bom. É essa parte interessante, assim, olha, está lá o Nuno, vai ser bom. E querer que e seja bom pela parte positiva, não pela parte arrogante, não pela parte pedante, é pela parte de está-se bem. E eu tenho que ter consciência que gostar que está com uma pessoa, e as características que normalmente lhe pedem é ser uma pessoa que sabe, que é humilde, que sabe estar, para ele está tudo bem e que cria um ambiente positivo. E não é fácil isso, não é fácil, tem que ser consciente, mas eu penso que com esta. Fazes um esforço aí. Até porque, claro, tens responsabilidades, justamente és chefe de divisão. Sim. E, portanto, implica, olha, lidar com a tua equipa. Lidar com pessoas, muita gente. com muitos feitios, com muita gente. Portanto, essa liderança de equipas às vezes é uma tessitura delicada. É verdade, escuta, é de escuta, é de. E mesmo depois, como tudo na vida, é uma questão de equilíbrio, mesmo a gestão de recursos é uma questão de equilíbrio. Se és demasiadamente. Se ouves demasiado, estás a procrastinar, estás a não querer decidir. Não decides. Sim, se usas o chicote, pá, aquilo é impossível, quer dizer, é um 10. É um 10, quer dizer, é uma pessoa que não usa outras estratégias. E portanto, nunca. Cada pessoa tem o seu equilíbrio, nós temos o nosso, e parece que isto é dinâmico, nunca. Mas mesmo assim, acho muito engraçado. As pessoas sabem que eu sou católico, lá, porque também não escondo, não ando escrito com ele escrito na testa, mas não escondo. Achei muito engraçado uma vez, quando houve nos serviços administrativos. Nos serviços administrativos há montes de funcionários, montes, e, portanto, é um local onde há muitos funcionários, e cria-se um grupo forte. Pronto. Não há docentes, e eles. Lembro-me de uma vez, quando estava o Código da Vinci, muito. não, anda cá. Eu lembro-me de chamar, tu que andas na igreja, explica lá isso. Vem cá falar. Então diz-me lá se na igreja não é assim. Bem, eu lembro-me de estar com 10 pessoas à volta e diz-me lá, eu digo assim, e não acha que não é verdade que a igreja falha? Eu acho que sim, que falha. E não achas que também que existem muitos esquemas e que é corrupto? Acho também que é. Então, mas como? É feita de pessoas. É também. Mas como? É assim, eu gostava que vocês explicar questões de fé e questões de igreja a pessoas que não estão muito por dentro, tem que estar pelo menos, mas pronto, vocês estão disponíveis para ouvir. Portanto, nós temos uma passagem que é muito bonita, que é, nós vamos um tesouro em vasos de barro. E portanto, esse barro somos nós, portanto, a igreja é esse barro, mas nós que acreditamos, sabemos que é no tesouro que nós depositamos a nossa esperança. E pronto, depois se quiserem saber mais, se calhar era importante ir a grupos, ouvirem, e pronto. E eles por acaso ficaram a pensar, e eu assim, realmente é importante também nós, católicos, apesar de andarmos pela vida, estarmos conscientes porque é que o somos e termos as ferramentas até para nos validar. Nós precisamos, a fé tem que ser validada, e nós próprios, e não temos que fugir às questões, temos que ser confrontados. Temos de saber dar as razões dessa fé. É sempre. E eu acho que é muito importante, e não ter receio disso, E pronto. Também às vezes há dissabores. Fazem parte do Há dissabores e
por seres assim, ou por seres desta forma, Este podcast chama-se, como já viste, no meio do mundo, fazendo precisamente referência a isso, aos cristãos que estão no meio do mundo. Não são nem melhores, nem piores do que os outros. Exato, não se dúvidas. Uh, para ti, neste teu percurso, tem sido fácil ser este cristão no meio do mundo? Um bocadinho, olha, na sequência daquilo que estavas a dizer, dessa experiência, às tantas teres ali 10 colegas teus a dizer anda cá aqui explicar isto, não é? Às vezes é preciso explicar, outras vezes não é preciso explicar nada, mas estamos lá e, portanto, quem está à nossa volta olha para nós e vê aquilo que somos, aquilo que fazemos, aquilo que dizemos. E é só isso que fica. Engraçado que Cristo diz isso, os apóstolos dizem isso, é nas obras que se vê, é nas obras. Diz o que disser. Eu disse aquelas palavras, mas não é aquelas palavras, depois em consequência. É o Nuno que eles veem todos os dias. É, e há uma frase muito, muito verdadeira que as pessoas que agora devem conhecer, que o Papa Francisco diz, e é uma frase que eu trago sempre, que é: as pessoas invejam o sorriso cristão, e o cristão verdadeiro tem que andar bem, tem que sorrir, como é que sorris? Só pode estar a sofrer, mas como é que apesar disso sorri? É. Quem não é, eu já tive discussões destas, mesmo na comunidade académica, vocês adoram o sofrimento. Vocês cristãos adoram o sofrimento. Assim, não é bem assim, adoram. Vocês veneram. Não adoram, vocês veneram o sofrimento. A fé sofrida, sim, feita de cruz. Adoram a cruz. Adoram a cruz. Adoram o sofrimento. Não é isso. É para além. Mas é difícil. É difícil para qualquer um perceber isso, mesmo para quem é cristão. No outro dia fui convidado como pai de um catequista, não é catequese, a ir lá também falar sobre a minha vida, e às tantas perguntava aos miúdos: José Salvador, porquê? É Salvador, mas salvou o quê? Salvou-te do quê? Salvou-vos do quê? Ninguém sabia dizer. E é isso. Acho que as coisas têm que ser mais desmontadas, bem desmontadas, para as pessoas compreenderem. E da mesma maneira que eu me sinto desafiado. Sou cristão, mas chega a tirar a missa, não chega. Tenho que ir mais longe. Por exemplo, há 2 anos fiquei mesmo a pensar que vejo um mar de gente nas Jornadas Mundiais de Juventude, um mar de gente, e a mudança, e depois eu pergunto-me das pessoas que estão envolvidas, quem é que já, por exemplo, leu a Doutrina Social da Igreja? Ou o compêndio? Ou um livrinho pequenino? O resumo. O resumo. O resumo. E penso que é essa catequese que nos falta muito para percebermos. Né? Nós acreditamos, mas acreditamos em coisas concretas. Na nossa vida, nós andamos na vida, nós vamos votar, nós vamos... E temos que saber o que é que a Igreja pensa, como é que pensa e porquê é que pensa. E é isso que eu penso que nós devíamos, nós todos, né? Cristãos e não cristãos, todos devíamos tentar perceber e tentar encontrar as razões para a nossa fé. Há uma racionalidade, há uma razão para tudo. E a fé não dispensa. Não dispensa. Essa racionalidade. É verdade. Embora não se reduza à razão, não a dispensa. E isso tem muito que se diga. Por falar disso que estás a dizer, se bem percebo, tem também a ver com o facto de o principal de ser cristão é a vida, é sê-lo todos os dias, na família, no emprego, onde estás. Naturalmente, depois no caminho que vamos fazendo, nós vamos discorrendo de ferramentas
que nos ajudam, olha, a aprofundar, de alguma maneira a amparar esta caminhada, e para isso estão os movimentos, os grupos, as experiências que vamos fazendo. Nós estamos quase no final do nosso tempo, mas eu não quero deixar de te perguntar, sei que pelo caminho foste escoteiro, participaste num movimento que é o Fé e Luz, destinado a pessoas com deficiência e suas famílias, e estás nas equipas de casais de Nossa Senhora. Disto tudo, o que é que isto te aportou? O que é que tu lhe deste? E porquê é que foi importante? Engraçado, estes três movimentos onde eu estive ajudam a informar toda a minha cadência e a minha vida espiritual. Os escoteiros são uma escola de vivência, de saber estar em grupo, de trabalhar os temas da natureza, do bem comum e de ter esse objetivo. É engraçado que o Fé e Luz leva-nos para o outro lado, que é uma fé que eu costumo dizer que não é para crianças. É a espiritualidade do Fé e Luz, é uma espiritualidade baseada no frágil, e este frágil que se faz forte, é frágil, e sendo frágil, e nós reconhecemos de frágil, é a forma de Deus conseguir entrar para nós e ajudar-nos a mudar a nossa forma. E este frágil e pobre, que nos ajuda a ser humilde, que é uma condição essencial para nós podermos conseguir ver o frágil como dom. Um dom. Um bocadinho por aqui. É um dom que nos ensina imenso. Nos ensina imenso. Eu tenho histórias fabulosas no Fé e Luz, mas há uma que eu gosto muito, que o Francisco Molho, que é um padre, que me contou o que aconteceu com ele e que me ajuda muito a definir. Ele uma vez estava com um grupo de miúdos de catequese normais e uns com os amigos especiais da Fé e Luz. E depois teve deu as lições e depois teve 2 semanas sem sentar nem com um nem com o outro. E quando voltou, perguntou aos miúdos ditos normais em que parte da lição é que estava. Eles disseram, estamos aqui. E depois perguntou, então, mas de vocês quem é que estava e que não estava? Não sabemos. Pronto, ok, continua. E depois foi aos amigos especiais e perguntou, onde é que nós estávamos na lição? Assim, onde é que estávamos? Qual lição? Qual lição, exatamente. E depois, quem é que estava? Olha, não estava este e este e este. O olhar, eles saberem quem é que estava e quem é que não estava. Os outros, ninguém sabia quem estava e quem não estava. Não estava este e não estava este. E isto é o Fé e Luz, que é a conversa da lição pouco interessada, mas a pessoas, estarmos juntos, a partilha do momento. Isso é o que vale. E por fim, as equipas Nossa Senhora, encontrei aí o aporte à nossa igreja familiar, que é a família, que é o do dia a dia. É na família nuclear que nós experimentamos todas estas emoções, tudo, tanto na educação dos filhos, como na relação de pessoas, no meu caso, tenho lido com 4 pessoas diferentes, não só a minha esposa, como mais 3. Patrícia e 3 filhotes. 3 filhos. Portanto, todos que agora já são crescidos, não é? E são crescidos, e portanto, e saber lidar, com este turbilhão de decisões, as equipas Nossa Senhora propõem um esquema, além de terem o seu fundamento na espiritualidade conjugal, propõem esta metodologia de crescimento espiritual, em que de uma forma regular devemos ler a palavra, devemos ir à missa, devemos fazer um retiro anual, devemos fazer uma oração conjugal, devemos fazer um dever de sentar e devemos ter uma regra de vida. E isso não é
algo para nós termos um jogo de mensal. Agora, por curiosidade, porque não se escuta, obviamente, a maior parte das pessoas não fazem parte das equipas, o que é isso de um dever de sentar? Dever de sentar. Serve para quê? Serve para... Faz parte dessa tal metodologia, É não da é? metodologia. Faz de uma forma recorrente, periódica, o casal sentar-se, obrigar-se a sentar e a escutar. E nessa escuta é uma escuta ativa, e é uma escuta em que cada um partilha as vivências que está a ter nos casais, as dificuldades que está a ter nas vivências, as alegrias também, e portanto, e no fundo, sem criticar, sem impor, sem julgar, tentando manter Deus presente no meio, a mediar a conversa, e que seja de uma forma sincera, orante. No fundo, aquilo que os psicólogos e os terapeutas dizem, que os casais devem dialogar, e no fundo é um diálogo, mas é um diálogo em que nós falamos mais no eu e menos no tu, e portanto, e que de facto é um dos pilares importantes nesta metodologia, neste carisma que as equipas Nossa Senhora tentam impor aos casais, porque no fundo o que nós queremos é que um casal que decida unir-se, e que de certo decida unir-se com o maior amor e com a maior paixão e com o maior projeto, que isso não termine logo a seguir, e que isso seja no fundo nutrido, para que em cada ano cresça, seja cada vez mais forte, mesmo que os desafios vão sendo cada vez maiores, e as tensões vão acontecer tensões com os filhos, vão ter tensões com os nossos pais, vão ficando mais velhos, ficam em casa. Todas as tensões que fazem parte da vida das pessoas. Das deficiências que possam surgir, das decisões, do dinheiro que é partilhado ou que não é partilhado, de número de filhos que vamos ter ou não vamos ter, de eu gostar muito de viajar e eu não gostar nada de viajar, de tantas tensões que vamos precisar de estar sempre a dialogar e também da forma racional, de saber porque é que eu escolho. Estou sempre a dizer sim, estou sempre a dizer que estarei aqui. Então também tem a ver com consolidar as escolhas. É consolidar, é consolidar. Isto é o método científico. O método científico diz sempre: a ciência só muda quando houve alguém que não consegue validar a questão, porque o dogma continua enquanto não houver quando não houver o contraditório, alguém que consiga contradizer e eu consigo justificar o contrário. Portanto, aqui o amor tem que ser sempre validado, e é um caminho extraordinário, porque nós todos, eu não sou mesmo pessoa que há 20 anos, nem que há 30, e tenho que ter consciência disso. Eu não sou mesmo, não és o mesmo, não sou, não posso ter, mas não sou mais velho, fisicamente são os outros, conheci muitas pessoas. As experiências do caminho vão nos transformando inevitavelmente. Nuno, terminamos o nosso tempo, chegamos ao fim. Obrigado por seres um cristão no meio do mundo e por teres vindo aqui partilhar um pouco dessa experiência. Pedimos habitualmente que quem vai nos traga uma proposta musical para fechar o programa. Que música nos propões e porquê essa? Eu gosto muito de música, mas assim de repente talvez vá recuar à minha juventude. É um grupo que eu gosto muito, que é os Dire Straits, e eles têm uma música que também me acalmava muito em momentos mais atribulados, que se chama Why Worry? Porquê preocupar-se? Porquê preocupar-se? Tem muito a ver contigo, não é? Exato, exatamente. É importante preocupar-se, mas sabemos que alguém estará cá para nos acolher e para nos dar outra força. Obrigado, Nuno. Obrigado, Paz.
Nós despedimos aqui deste episódio do podcast No Meio do Mundo. Como sempre, relembro que nos podem encontrar no YouTube, no Spotify e aceder através das plataformas e das redes sociais da nossa Diocese de Évora. Até à próxima. Ficamos a ouvir Why Worry dos Dire Straits. Obrigado, Nuno. Obrigado, Padre Manuel. Baby, I see this world isn't made, you said.